Olá, dando continuidade ao nosso estudo sobre os delineamentos em blocos casualizados, neste vídeo nós vamos estar fazendo os cálculos manuais da análise de variância para um DBC. Então nós vamos partir de um conjunto de dados e chegar até a análise de variância de um DBC, mostrando como fazer esses cálculos manualmente, tá ok? Bom, vamos partir de um exemplo, né? O nosso exemplo é o seguinte, é um experimento com poedeiras, galinha poedeira, são aquelas galinhas que para produção de ovos, né? Os tratamentos são 5 tipos diferentes de rações, então o pesquisador está querendo testar se determinado tipo de ração ele pode melhorar, né, a produção de ovos dessas aves. E foi feita a blocagem pela faixa de peso das aves. Então vamos supor inicialmente aí que o pesquisador ele tinha aves no início do ciclo produtivo delas por faixas de peso diferentes, ok? Então como ele queria aproveitar todas as aves no experimento, ele dividiu elas em blocos, tá certo? O número de blocos, o número de faixas nesse caso, que seriam os blocos, são 4. Então ele dividiu, digamos, galinhas com peso menor, galinhas com peso intermediário 1, peso intermediário 2 e galinhas com peso maior. O número de repetições em cada bloco é 1, então significa que como é uma repetição em cada bloco, são 4 blocos, é como se você tivesse de fato 4 repetições. A unidade experimental é um grupo de 10 aves e a variável resposta nesse caso é o número médio de ovos ao final do experimento, né? Então, para cada unidade experimental com 10 aves, você pega o número médio de ovos que elas produziram ao final desse experimento, que deve ser provavelmente um experimento ao final de todo o ciclo produtivo destas galinhas. Bom, então esse é um exemplo que nós vamos estar trabalhando. E o conjunto de dados a gente vai estar mostrando daqui a pouquinho. O modelo matemático do DBC, só para lembrar, que é importante olhar para esse modelo, porque ele nos diz as fontes de variação principais. Né? Então, por exemplo, tudo que eu observo depende, o valor observado no experimento, depende de uma constante comum a todas as unidades. Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, o que eu estou observando? Qual a média, quantos ovos cada galinha pôs. No caso, como é uma unidade experimental com 10 aves, qual é a média que aquela unidade experimental nos propiciou de ovos. Né? Esse número tem uma constante que é comum a todas as galinhas, então nós não podemos dizer, por exemplo, que uma galinha vai pôr 1 milhão de ovos, né? Não tem sentido. Então já existe uma certa razoabilidade, um número fixo aqui que é da produção de ovos dessas galinhas. E tem um efeito que a gente acredita que é do tratamento, ou seja, a gente acredita que as galinhas que estão comendo, né, as poedeiras que estão comendo a ração A, podem apresentar de desempenho diferente daquelas que estão comendo a ração B e assim por diante. Além disso, agora nós acrescentamos um novo efeito, que é o efeito do bloco, porque nós acreditamos que a faixa etária de peso das aves também pode influenciar nessa produção de ovos aqui ao final. E fora isso, fora o tratamento, fora o bloco, isso aqui é uma constante comum, o que sobra, o que nós não conseguimos controlar, que nós vamos jogar para o erro aleatório, né, do iésimo tratamento na jésima repetição. Então esse modelo é importante porque a análise de variância é exatamente esse modelo. Quais são as fontes de variação na análise de variância? Do tratamento, do bloco e do erro. Claro que não tem fonte de variação para o μ, porque o μ é uma constante comum a todo mundo. Bom, então vamos pensar o seguinte, nós temos esse conjunto de dados aqui, ó. São 5 tratamentos, A, B, C, D e E, e aqui é a média de ovos em cada bloco, bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. O bloco 1 é a faixa etária de peso 1, bloco 2, faixa etária de peso 2, bloco 3, uma certa faixa etária de peso, e bloco 4, uma outra faixa etária de peso. Os blocos, eles têm faixa etária de peso em ordem crescente, digamos assim. Então, aqui nós temos os dados, né? Isso significa que para a ração A, no primeiro bloco, né, na primeira faixa de peso, a produção média de ovos foi de 167,5. No bloco 2, na faixa de peso 2, foi 175,5 e assim sucessivamente. Nós colocamos aqui os totais, né, de cada tratamento e também colocamos os totais de cada bloco aqui ao final, apenas para facilitar algumas contas nossas, tá ok? Bom, então quando você pegar esse conjunto de dados, quando você tem um conjunto de dados, uma coisa que você já deve fazer no delineamento em blocos é calcular a média de cada tratamento. Então, como é que você calcula a média do tratamento A? Para calcular a média do tratamento A, você vai pegar esse total aqui, que é o 713,2, e vai dividir pela quantidade de vezes que ele se repetiu. Ou seja, essa soma, você vai dividir pela quantidade de vezes, quantidade de elementos que geraram essa soma.
Então essa soma ela foi gerada a partir de 4 elementos. Então eu vou pegar 713,2 e dividir por 4. Quando você faz isso, você obtém aí um valor médio de 178,3. Aí você vai fazer a média agora também do B, ok? A média do C e a média da ração D e a média da ração E. Todas pelo mesmo procedimento. Você vai pegar o total e dividir por 4, porque são 4 repetições. Em seguida, você vai fazer a mesma coisa, só que agora para os blocos. Então, você tem 1, 2, 3, 4 blocos. Então, você vai pegar aqui esse total do bloco 1, vai dividir, nesse caso, por 5, porque essa soma veio de 5 elementos, e você vai ter a média relativa ao bloco 1. Então, na verdade, a média, vou colocar assim, média do bloco 1, B barra 1, o valor foi de 192,9, que é o resultado da divisão de 964,5 por 5, porque para esse bloco você teve 5 observações, ok? E você vai fazer a mesma coisa para todos os blocos. Por fim, uma outra conta importante aqui também é a média geral, tá certo? Então, a média geral, que é, na verdade, você fazer o que? É você somar todo mundo, né? O resultado da soma total está aqui, 4.100,9, e dividir pela quantidade de valores que geraram essa soma. Então, nesse caso, esse valor foi gerado por 20 outros valores. Então, vou pegar 4.100,9 e vou dividir por 20 e vou obter aqui a média geral, que eu vou chamar de x barra. Então, a média geral, neste caso, deu aqui um valor de 205. Então, essas médias são importantes, por quê? Porque, olha, você quer observar, você quer testar se há diferença entre efeitos e tratamentos. Então, onde é que você vai suspeitar, por exemplo, que há diferença? Você pegou aqui a média do D, deu 226, a média do A, 178, eles estão um pouco longe uma da outra. Então, que já é onde você vai ter mais suspeita de ter diferença entre esses tratamentos. Tá ok? Tratamentos que têm média mais perto, a suspeita é menor. A mesma coisa, o efeito do bloco. Será que foi importante ter blocado? Será que o bloco tem que estar tendo um efeito positivo? Isso eu vou observar também pela média de cada bloco. Se os blocos não tivessem efeito nenhum, né, essas médias seriam todas iguais. A mesma coisa se os tratamentos não tivessem efeito nenhum, não provocasse, a ração não provocasse um peso diferente, um número de ovos diferente na produção final dessas poedeiras, essas médias eram esperadas ser todas iguais ou bem próximas, né? Bom, e a média geral, 205. Então, na verdade, se todo mundo fosse igual, era para todo mundo estar próximo de 205, e a gente vai querer ver exatamente isso, o quanto que cada uma dessas médias está longe da média geral, porque quanto mais longe essas médias se distanciam da média geral, mais há um indício de que deve ter um tratamento diferente ou um bloco diferente. Apesar que o meu experimento não é para testar blocos, tá certo? É para verificar se há diferença entre o efeito dos tratamentos. Mas o bloco é uma fonte de variação que a gente quer também medir aqui dentro desse experimento. Então, a nossa segunda etapa, a nossa segunda parte aqui do nosso conjunto de dados é trabalhar com a soma de quadrados. Porque o que o Fischer mostrou nesse caso foi o seguinte, que a soma de quadrados total, ela é desmembrada, né, a partir da soma de quadrados dos tratamentos, somada nesse caso com a soma de quadrado dos blocos, e uma soma de quadrado dos erros. Basicamente, o que isso significa? Significa que a variabilidade total tem um pedaço dela que é devido ao tratamento, tem um pedaço dela que é devido aos blocos, e tem um pedaço que você não controla, que é do erro aleatório. Ok? E nós vamos querer encontrar isso a partir da ideia das variâncias mesmo, né? Então vamos lá. A primeira soma de quadrados que nós vamos encontrar aqui vai ser a soma de quadrados total. Como é que é a soma de quadrados total, pessoal? Todas essas somas de quadrados, você vai pegar os valores e vai corrigir para a média geral. Então, a soma de quadrado total, você vem aqui nos dados, ó, você vai pegar então 167,5, seu primeiro valor, né? E você vai subtrair ele, 167,5, que é o seu primeiro valor. Você vai subtrair ele da média geral, que deu 205 aqui, ó. Então, você vem aqui, a média geral deu quanto? 205, ó. Você vai subtrair da média geral. Bom, e vai elevar isso ao quadrado. Você está vendo qual é a distância quadrática desse elemento para o outro. E vai fazer isso com o próximo elemento. Qual é o próximo elemento? No caso é o 175,5. 175,5
você vai subtrair isso da média geral e vai elevar ao quadrado. E vai fazer isso para todos os elementos que estão naquela tabelinha, até que você chega aqui nesse último aqui, né? Só nos elementos aqui internos, não nos totais, que é o 212,2. Quando chega no 212,2, subtrai do 205 e eleva isso ao quadrado. Então isso aqui vai dar a soma de quadrado total, ou seja, a variabilidade total. Essa aqui é uma ideia de uma conta que é necessária para você encontrar a variância total dos dados. Ok? Qual é a estimativa da variância? É exatamente pegar essa soma e dividir por n-1, né? A estimativa da variância amostral, que vai dar o que a gente chama de quadrado médio, né? O resultado dessa conta a gente já fez aqui, aqui você perde um pouquinho de tempo, usa uma calculadora, ou então usa o Excel, né, para você fazer essa conta mesmo manualmente. 9.179,55 é o resultado dessa conta. Bom, em seguida a gente vai calcular a soma de quadrado devido aos tratamentos. Então, como é que eu calculo a soma de quadrado devido aos tratamentos? Aqui tem autores que vão colocar sempre uma constante de correção, e a gente pode até estar explicando ela em outros vídeos. Só que eu acho que aquela constante de correção, ela faz a gente perder a ideia principal do trabalho, que é exatamente o estudo das variabilidades, né? Eu quero estudar a variabilidade dos tratamentos. Então, o que eu quero saber é o seguinte, ó. Será que esse 178.3 ele está muito longe do 205? Então, eu vou pegar esse 178,3 e vou subtrair do 205. É isso que nós vamos fazer aqui. Com isso, é a nossa ideia de verificar a variabilidade devido ao tratamento. E vou subtrair isso do 205. Isso é a média do primeiro tratamento, isso aqui é a média geral. Eu vou levar ao quadrado. Só que tem um detalhe. Essa média geral, ela vem do tratamento A. Ela vem de 1, 2, 3, 4 observações. Então, eu vou multiplicar esse resultado por 4, que é para como se eu estivesse substituindo todos os dados pela média geral, pela média do tratamento. Então, todo mundo que é do tratamento A, eu substituo pela média do tratamento A e faço essa conta. Então, eu vou estar calculando aqui agora uma variabilidade, né, de um tratamento para o outro. Então, é como se eu estivesse substituindo eu não estivesse considerando, né, é como se eu não estivesse considerando a variabilidade de dentro do tratamento, porque eu passo a considerar todos os valores como se fosse a média daquele tratamento. E aí eu vou, com isso, passar a estudar apenas a variabilidade de um tratamento para o outro, né? Bom, então eu vou fazer isso também para o próximo tratamento. Qual é a média do tratamento B? A média do tratamento B é 195,8, então eu vou pegar esse 195,8 aqui, vou subtrair do 205, elevar ao quadrado, vou multiplicar por 4, porque veio de 4 respostas. E vou fazer isso também para o próximo. 4 vezes, já vou multiplicar logo aqui por 4, a média do tratamento C deu 217,1 menos 205, que é a média geral ao quadrado. Vou fazer isso aqui mais uma vez, porque tem o tratamento D, que é 226,3 a média, menos a média geral ao quadrado, mais 4 vezes 207, só conferir esse último valor, 207,8 menos 205 ao quadrado. Então, eu estou multiplicando por 4, porque esse valor dessa média está substituindo aqui esses 4 valores que estão dentro do tratamento A. Observe que se eu tivesse mais repetições aqui dentro, eu teria que considerar todas essas repetições que acontecessem dentro do tratamento A. Ok? Bom, com isso você vai ter uma continha aqui, você vai fazer essa conta. O resultado final dessa conta aqui, você pega a sua calculadora, faz com bastante calma, isso não tem drama, não tem problema, é só apenas uma conta que a calculadora faz tranquilamente. Isso dá 5.616,5. Então, a soma de quadrado devido ao tratamento, e aqui a soma de quadrado total, né? A gente já pode ir observando que a soma de quadrado do tratamento parece pegar boa parte da variabilidade total, né? Então, a variabilidade do tratamento parece que está pegando uma boa parte da variabilidade total. Isso é um indicativo de que os tratamentos podem ter efeito significativo. Bom, como eu também acredito que o bloco explica alguma coisa, eu vou fazer a mesma coisa para a soma de quadrado dos blocos, ok? E aí eu vou pegar a média de cada bloco. Então está aqui a média do primeiro bloco, 192,9 é o que foi gerado por esse bloco aqui. E vou multiplicar agora por 1, 2, 3, 4, 5, porque essa média veio de 5 valores. Então é como se eu substituísse todos esses valores pela média. Vou pegar o 192,9, vou subtrair da média geral, vou levar ao quadrado e vou multiplicar nesse caso por 5. Por que por 5? Porque essa média 192,9 ela veio de 5 valores, que eram os 5 tratamentos aqui na tabela. Ela veio desses 5 valores aqui.
Então tem mais cuidadozinho aí na hora de fazer as contas, tá? E vou fazer a mesma coisa para os outros blocos. Vou logo multiplicar por 5, porque cada média de cada bloco veio de 5 observações. A do segundo bloco deu 203,9 menos 205, que é a média geral ao quadrado. Né? Vou fazer isso agora de novo, porque tem mais um bloco, que é deu média 203,3 menos 205, e vou levar isso ao quadrado. 5 vezes 220,1 menos 205 ao quadrado. E o resultado de toda essa continha que nós já encontramos, já fizemos, deu 1889,58, que é a variabilidade devido ao bloco. Beleza? Então eu gosto de utilizar essa relação, não usar a constante de correção, embora a constante de correção possa facilitar alguma conta manual. Aqui a gente está observando que o que a gente está estudando é variabilidade, né? É a variabilidade de todas as observações em relação à média geral, a variabilidade, né, da média de cada tratamento em relação à média geral e da média de cada bloco em relação à média geral. Fora isso, se você somar aqui 1889 com 5.616, não deu ainda a variabilidade total. Significa que tem coisa que não foi explicada só pelo tratamento pelo bloco. É o que nós vamos chamar, né, da variabilidade do acaso, do erro. Então essa é a soma de quadrado do erro, que você vai pegar a soma de quadrado total, no caso 9.179,55, e vai subtrair das fontes de variação que você tem no modelo, que no caso é do tratamento, e do bloco, que é 1.889,58. O resultado, então, da soma de quadrado do erro já fizemos aqui, é 1.673,47, ok? Então, essa soma de quadrado, na verdade, elas são os indicativos das variâncias, porque se a gente lembrar lá, como é que a gente encontrava a variância amostral na estatística descritiva? A gente pegava cada elemento, né, subtraía da média, né, geral, levava ao quadrado, e a variância não viesada, que era o S2, lá dividia sempre por N-1, né? Então é exatamente isso que a gente vai estar fazendo aqui. Por isso que aquele grau de liberdade aqui aparece muito N-1 embaixo, né? Você pega o número de observações subtrai de 1, o número de tratamentos subtrai de 1. Tem a ver, de certa forma, com essa relação, com essa ideia de variância que nós estamos colocando aqui. Tá ok? Bom, dando sequência então, você encontrou a soma de quadrados, você agora organiza ela na tabela da análise de variância. A fonte de variação qual é? Tratamento, o bloco e o erro. Tudo que eu estou vendo, né, o número de ovos que cada galinha produziu, deve ter sido do efeito da ração, o efeito da faixa de peso inicial, e se não for relacionado a isso é porque deve ser do erro. O grau de liberdade, que é exatamente o denominador lá das variâncias que a gente vai estar calculando, são tratamentos, são 5, então o grau de liberdade é 1 a menos, 4. Blocos são 4, então o grau de liberdade 1 a menos, são 3. No total eu tenho 20 observações, então coloco aqui 19, e o do erro é por diferença. 19 menos 7 vai dar 12. Então o erro é o último que você faz. A soma de quadrados nós encontramos lá, vamos colocar agora aqui resumido, deu 5.616,50. A outra deu 1.889,58. Depois deu 1.673,47. E a soma de quadrado total, 9.179,55. Bom, o que é o quadrado médio? O quadrado médio é exatamente a estimativa das variâncias. Você vai pegar isso aqui e dividir pelo grau de liberdade. Então, você vai pegar 5.616 e dividir por 4. Quando você faz isso, você obtém aqui o resultado de 1.404,13, aproximadamente, tá? Pode ser que algum de vocês tenha achado aqui algum valor bem perto, não necessariamente igual. Isso depende das aproximações, que você não pode ter números muito diferentes. Agora você pega 1.889, divide por 3 e vai ter o quadrado médio dos blocos, que vai dar 629,86. E por fim, pega o quadrado médio, a soma de quadrado do erro e divide pelo grau de liberdade do erro, que você vai ter 139,46. Bom, você vai ter então agora um F para os tratamentos e um F para o bloco. Como é que você vai pegar o F do tratamento? Você vai dividir o quadrado médio do tratamento pelo quadrado médio do erro. 1.404 por 139. Aí você vai obter aqui 10, aproximadamente 10,07. Depois você pega o quadrado médio do bloco e divide pelo do erro, sempre com do erro. Tá certo? Por que você divide sempre pelo do erro? Porque essa aqui é a estimativa da variabilidade do acaso, casual, ou seja, independente de ter comido aquela ração, independente de estar naquele bloco, os animais iriam ter uma variabilidade, né, da produção de ovos dessas galinhas, independente de qualquer coisa, né? Observe que é a variância, né? Se você pegar o desvio padrão, que é a raiz quadrada disso, você vai ter algo aí próximo de 12. Né? Então, como desvio padrão de 12 seria mais ou menos natural dentro desse experimento.
Bom, então você calculou aqui os dois Fs, o F do tratamento e o F do bloco. Agora você quer saber se esses Fs são significativos. Então você vai ter que ir na tabela F agora, só que você vai entrar, quando você for encontrar, você vai encontrar aqui ó, o F tabelado. Você vai encontrar dois Fs tabelados. Um F tabelado para os tratamentos, tá certo? Para os tratamentos. E você vai encontrar um F tabelado para os blocos. Bom, o que muda? Porque para os tratamentos você vai usar o grau de liberdade dos tratamentos e o grau de liberdade do resíduo, do erro, né? Então você vai entrar lá na tabela F aqui com N1 igual a 4 e com N2 igual a 12, né? 4 e 12 graus de liberdade. Quando você for para o bloco, o N1 passa a ser o grau de liberdade do bloco, que é 3. E o N2, o grau de liberdade do resíduo, que é 12. Então, essa que é basicamente a diferença. Aí você vai encontrar aqui o F tabelado, lá na tabela F, né? Pode usar também o Excel para encontrar diretamente o p-valor, mas nós vamos aqui fazendo com o F tabelado. Bom, como é que você entra na tabela F, então? Com 4 e 12 graus de liberdade. Com 4, aqui 4 e 12 graus de liberdade. Você vai buscar aqui um F tabelado de 3,25. Então, esse valor aqui deu 3,25. Na outra, você vai entrar com 3 e 12. Então, você vem aqui agora, vai mudar essa coluna. Vai entrar agora com 3 e 12, né? 3,49. 3,49. E aí, qual é a nossa conclusão? Se o F calculado, que são os que aparecem na tabela, for maior do que o tabelado, significativo, você rejeita H0, ou seja, você fica que há diferença significativa entre o efeito de tratamento. Como o 10 é maior do que 3,25, vamos colocar um asterisco aqui. Teste F indicou resultado significativo, ou seja, há diferença entre o efeito dos tratamentos. Alguma ração faz com que as galinhas produzam mais ovos. E o bloco, o tabelado, o calculado deu 4,52 e o tabelado deu 3,49, deu maior, então também é significativo. Nós estamos fazendo a nossa análise a um alfa de 5%, tá? Só para lembrar disso. Então toda a nossa tabela é baseada no alfa de 5%. Bom, feito isso, então, significa que há diferença significativa entre o efeito de tratamento e há diferença significativa entre o efeito dos blocos. Ou seja, fez muito bem você ter blocado. Os blocos apresentam resultado diferente entre si. Ok? Então é isso aí, pessoal. Esse é o teste F, né? A tabela de análise de variância. Depois daqui, o que você faz? Olha, encontrado que há diferença significativa entre o efeito de tratamento, você vai proceder a um teste de comparações múltiplas, né? Teste Tuck, teste Duncan, teste Scott-North, SNK, tem vários testes. Nós estamos produzindo vídeos no nosso canal para explicar cada um desses testes, tá ok? Então, a partir desse momento, você pode usar algum teste de comparações múltiplas já a partir de um vídeo específico. Você assiste o vídeo e continua o exercício. Por exemplo, fazer o teste de Tuck, e você assiste o vídeo relacionado ao teste de Tuck, especificamente nós temos esse vídeo no canal, e aí você continua esse exercício para as comparações múltiplas. É necessário fazer teste de média para os blocos? Não. Por quê? Porque o seu experimento foi montado para testar o efeito das rações e não para testar o efeito da faixa etária de pesos. Professor, mas é possível estudar ração e faixa etária de peso simultaneamente no mesmo experimento? Sim, é possível. Só que nesse caso você iria tratar a faixa de peso não como sendo um bloco, mas como sendo um fator. E aí o esquema seria o esquema fatorial e não mais esse esquema aqui, como nós colocamos, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido aí como chegar, né, nessa tabela da análise de variância, fazer essas contas. Use uma calculadora, né, use um Excel. No final das contas, nos próximos vídeos nós vamos mostrar aí como fazer isso no programa Sysvar, como fazer isso no programa R ou em outro programa estatístico. E no final das contas, na verdade, tudo isso vai sair com um clique, né? Basta que você entenda os resultados da saída. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.